Estamos de volta agora com Tribunal de Contas de portas abertas. A gente abre mais uma porta do Tribunal de Contas para mostrar o trabalho, a importância, o que faz o Tribunal de Contas. Desta vez, nós vamos conversar com Karina Farias Lemos Nascimento. Ela que é assessora de planejamento aqui da casa. Ela é analista de TI, mas está como assessora de planejamento, uma vez que ela adora, gosta, curte, descobriu esse viés para o planejamento. E a gente está aqui conversando, batendo um papo já para saber o que é que faz mesmo a assessoria de planejamento aqui do Tribunal de Contas. Há pouco a gente conversava, né, Karina? Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você para saber um pouco de planejamento. Eu que estava dizendo a você que não entendo de planejamento e você me jogou assim uma boa pergunta. E aí, a sua casa, quem planeja? Exatamente. É verdade. A gente, nós donos de casa, né, dono de casa, de uma empresa, planeja. A gente vive planejando, a gente planeja as férias, a gente planeja os passeios, a gente planeja as festas de aniversário, a gente planeja a vida, a gente vive planejando. Às vezes acontece tudo como a gente quer, às vezes alguma coisa muda, claro, que são os sinais de Deus, que aí muda, e a gente às vezes se pergunta por quê, e depois a gente vê a resposta lá adiante. Às vezes a gente muda porque no meio do caminho a gente descobre que não era bem aquilo, exatamente, que vai dar errado, a gente muda, enfim. Exatamente. Até o que a gente vai, hoje eu vou almoçar em tal lugar, a gente planeja. Então, enfim, gostei muito da sua observação, e é isso mesmo. Mas aqui, voltando a falar do planejamento do Tribunal de Contas, envolve muitas pessoas, né? Isso. Então, muita coisa. O tribunal, eu tenho visto aqui que realiza muitos trabalhos diferentes, em diferentes setores, é uma instituição pública, né? Então, como é planejar, assessoria de planejamento, né? Planejar aqui todo esse trabalho anual. Você fez um resumo excelente aí, introdutório, de que a função de planejar é inerente ao nosso dia a dia. Exatamente. E que na iniciativa privada é muito mais forte há muito tempo já, mas que com o tempo foi se percebendo que tudo tem que ter um planejamento, que no setor público também é importantíssimo o planejamento. Então, também, como você já falou, né, mesmo eu tendo minha origem de formação na área de TI, meu concurso também aqui do tribunal é na área de TI, já lá dentro eu já percebi aí esse pezinho aí que eu tinha na parte de planejamento, e agora nesses 2 anos eu estou aqui responsável pela condução desse setor que eu vejo como tanta importância aqui para nós do tribunal. Então, o que a gente faz lá? A gente, como o nome já diz, a gente tenta planejar as ações do tribunal. Perfeito. E conduzindo o quê? Conduzindo alguns projetos para que a gente consiga executar essas ações que a gente previu. Então, lá a gente hoje, nesse biênio, a gente já começou a tocar durante esse ano projetos como o IAGM, projetos como o Marco de Medição de Desempenho, 2 grandes projetos que envolvem órgãos externos e que envolvem os jurisdicionados, no IAGM, o MMDTC, todo o tribunal participou na execução desse projeto. Então, o setor de planejamento, ele não só constrói os planos, mas ele também tem uma participação na condução desses planos, da execução desses planos. É claro que não é o setor quem faz isso, o setor coordena a execução com todos os envolvidos, como você falou. É realmente um desafio a gente coordenar aí tantas pessoas que são envolvidas, né? No caso do EGM, 75 municípios, no caso aqui do tribunal, todos os setores da parte fim, como na área administrativa. Então, é um desafio. Inclusive, a gente está como meta aí para o próximo ano da gestão, a gente atualizar o plano, porque uma coisa importantíssima que você falou aí, Sakuntala, foi que assim, que os planos a gente faz imaginando que eles vão ser cumpridos, mas a gente já tem que prever que eles podem ser. Então, estratégias novas da área de planejamento já prevê essa adaptabilidade dos planos. A gente já tem que não pode engessar. Então, não é meio diferente quando a gente faz em casa, né? Que a gente quer que tudo saia ali como a gente previu. Quando envolve muitas pessoas, quando envolve negócio, aqui o nosso negócio é controle externo. A gente trabalha para a sociedade, ela nos paga para a gente trabalhar para ela. Então, a gente tem que se adaptar ao cenário.
o cenário do momento. É Então, porque surgem coisas novas, fatos novos. Exatamente. Por exemplo, que quem previa há 2 anos, quase 3, que a gente ia passar por uma pandemia, que a gente ia precisar se adaptar, Exatamente. trabalhar em casa. Então, as estratégias de planejamento, elas têm que ser adaptadas para essa mudança de cenário. Então, eu gosto de trabalhar nessa área. É claro que sempre utilizando a minha área de formação, né? Porque eu também gosto da minha área de formação. Eu sou fã da... A tecnologia hoje, na verdade, ela está em todo lugar. Não adianta você achar que você vai exercer aqui nossa área. Não, ninguém consegue mais viver sem a tecnologia. Não. Ela não é, apesar dela não ser fim em muitos órgãos, a gente só nos órgãos de tecnologia, óbvio. Aqui a gente é meio, mas a gente é um meio indispensável para o controle externo. Então, eu tento aplicar o tempo todo, até quando eu estava aqui eu já fiquei lá na TI, já passei um tempo na Asplan, em outro período também, né, em outro biênio. Já fui para a área fim também, mas eu sempre tento aplicar a minha área em outra atividade. E é bom que você gosta do que faz. Sim. Outra coisa importante, como é bom a gente gostar e se dedicar ao que faz, porque as coisas aí fluem com sim. mais naturalidade, Sim. com mais, as coisas assim andam, caminham, né, na velocidade Sim. que a gente quer e a gente consegue resolver. Como é bom a gente chegar em casa de dever cumprido e gostar do que faz e já pensar no dia de voltar para continuar a realizar, para concluir aquele planejamento, aquele plano, aquele objetivo. É claro que a gente se decepciona também, né? Que a gente se frustra por um plano que... faz parte. Faz parte. Se frustra por um plano que não deu certo, por você ter que mudar, não necessariamente por uma mudança de cenário, mas assim, de cenário de negócio, mas assim, alguém fica doente, não dá certo, muda a chefia, muita coisa pode acontecer. Quantas coisas né? foram frustradas? Quantos planos durante a pandemia? Com certeza. E que ninguém esperava, como você disse, aí no meio já tinha um planejamento, já sabia mais ou menos como ia andar o tribunal e outras empresas e a vida de todo mundo. Né? E aí chega um problema seríssimo como uma pandemia e que todo mundo teve que enfrentar e que era um problema que cada dia a gente pensava que ia melhorar e piorava e as notícias eram péssimas. Isso. De repente, né, graças a Deus, tudo mudou saindo, e a né? gente a única coisa que a gente tem que ter em mente, assim, que todo setor público tem que ter em mente, é que não dá para a gente viver sem um plano. Não dá para a gente viver sem meta. E traduzindo para a parte técnica, aqui chama nosso planejamento estratégico, que é exatamente por isso que a gestão tem um foco de revisar ele no próximo ano. Sim, por falar em plano... E que não é um plano assim de gestão, é um plano de instituição. A gente já estamos em mente que a gente vai fazer um plano institucional. A gente sempre tenta trabalhar de forma institucional. É claro que cada gestão vem, imprime o seu ritmo, imprime as suas metas. A cada 2 anos a gente tem uma mudança de gestão que pensa diferente a cada 2 anos. Isso é óbvio. A gente imprime isso num plano de gestão. De acordo com o presidente, com a pessoa que vai gerir. Com quem está na frente, na parte administrativa, enxerga que é necessário fazer. Mas o nosso objetivo para o próximo ano é revisar isso de forma institucional, envolvendo o maior número de pessoas, como não o número de custos, porque a gente sabe que a gente tem sempre restrição de custo, então fazer um plano não é tão simples, né? Então, até porque a gente precisa acumular com as atividades diárias lá. A gente elabora também lá o relatório de atividades. A gente tem também lá uma obrigação constitucional como tribunal de a cada 3 meses a gente consolida a informação de todos os setores, das atividades que foram realizadas naquele trimestre, a gente consolida, formata e envia para a Assembleia Legislativa. Isso é uma obrigação nossa constitucional. Então, também é feito lá na assessoria de planejamento. Agora a gente está terminando, inclusive, o do 3º trimestre, agora 2022, que, inclusive, esses planos são publicados no nosso portal de transparência. A gente também tem a obrigação de torná-los isso. Então, assim, todas essas atividades de dia a dia, de gestão do setor, de pessoal também, de pessoa que está doente, de viagem, de férias, a gente vai tentar conciliar com essa necessidade urgente de revisar esse plano. Estamos saindo de uma pandemia, né? Estamos, cenário político aí mudando, todo mundo é sabido aí dessas mudanças, né, de conta dessas políticas, então vamos revisar sim, para ver o que a gente pode fazer de forma... Então, para o próximo ano, vocês já estão... A gente está se planejando
estamos nos planejando para elaborar, para revisar o plano. Além da condução desses projetos, né? Para revisar o plano que já está pronto. A gente tem um plano. Já, porque certo, os planos, a cada 2 anos. Os planos, eles são, o estratégico, normalmente, ele enxerga um pouco mais distante, né? 4, 5 anos. Então, a gente tem esse plano estratégico publicado, mas a gente vai revisá-lo. É para ver o que está correto, o que vai se adaptar, claro, o que de fato o que precisa ser. Vai ser realizado. Tentando definir já meta também de análise. A gente vê hoje, a gente não tem órgão regulador, né? Como tem o Tribunal de Justiça, tem o CNJ, os Ministérios Públicos têm o CNMP. Então, alguns órgãos já trabalham com meta, para ficar mais fácil, até viabilizar, por exemplo, o trabalho remoto. Fica mais fácil de você... A gente tem algumas metas, óbvio, instituídas, mas que depois da pandemia isso ficou óbvio que a gente precisa. Já está sendo revisado, né, pelos setores aí de tech e as assessorias jurídicas. Mas um plano reflete isso também. Às vezes até a gente já faz, como a gente estava conversando antes, né? A gente já faz as ações. A gente só não se toca que aquilo é um planejamento. Verdade. Então, é até documentar. Isso é no dia a dia. Né? E descobrindo, assim, numa conversa, como a gente estava aqui antes, né? A gente conversando, a gente descobriu, não, peraí, eu planejo realmente, né? Eu planejo meus aniversários, planejo meu jantar de Natal, meu fim de semana hoje é sexta de noite, né? Começa na sexta. Então, planejo as férias, né? É claro que algumas pessoas não têm muita afinidade com esse, né? Como vão levando aí. É que quando a gente pensa em planejar, a gente pensa em colocar no papel. Quem não planeja a vida financeira? Tem que planejar, porque senão não dá. Exatamente. A gente vê que quem não planeja acaba no cheque especial, né? Quem não bota na planilhinha lá, como eu sou da LTI, eu sou das planilhas. E às vezes você tem que planejar na cabeça mesmo. Também que seja. É porque a gente pensa que planejar tem que ser no papel, tem que ter... No mínimo, qualquer nível de planejamento, a gente tem que ter. Até porque às vezes também passa tanto tempo documentando, que já mudou o cenário quando você acabou seu plano, já mudou. Não é essa a ideia. A ideia do planejamento atual é que você enxugue um pouco essa parte aí de estruturação, digamos assim, porque pode ser que ela mude até antes. Elaborar um planejamento estratégico, por exemplo, é um processo longo, envolve muita entrevista, tarará. Então a gente vai tentar fazer de forma mais enxuta para documentar o que for necessário, instituição de meta, de indicador, para que a gente consiga botar logo para rodar, digamos assim, o plano, entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Essa é a ideia e essa é a realidade. É o que o mundo hoje exige, né? Não dá para você... É o que eu falei, eu venho de TI, né? Em TI a gente já trabalha com um projeto há muito tempo. Então, quando eu trabalhava... Já tem uma experiência. Especificamente na parte de TI. Então, a gente, com o tempo, também foi percebendo, até na parte de TI, que a gente passava, às vezes, tanto tempo elaborando o projeto de um sistema, que quando ia implantar esse sistema, às vezes a regra do negócio já tinha mudado. Já tinha mudado. Então, na própria TI... Vai avançando. Exatamente. Foram surgindo novas metodologias que se adaptam mais fácil à mudança. E é uma coisa que acontece bastante, que essas metodologias que vão sendo aplicadas na área de tecnologia vão surgindo, vão se distribuindo para o mercado, sabe? Então, a gente vai tentando... E quanto mais facilitar a vida das pessoas, quanto mais avançar... Com certeza. Né? Para melhor, então... com certeza. E no caso do tribunal, a gente para prestar um serviço melhor para a sociedade. Melhor, né? O nosso objetivo aqui... Eu tenho acompanhado aqui nas entrevistas a dedicação das pessoas e o quanto procuram, né? Sim. Viabilizar. É justificar o nosso salário, né? Para quem nos paga, que é quem. O plano, na verdade, não é... Infelizmente, algumas pessoas ainda enxergam como burocrático, mas assim, o objetivo não é a burocracia, é um norte. E desse norte tem que sair uma parte documentada para que, né, esteja lá, para ficar fácil até de rever. Então, por exemplo, agora eu vou precisar rever. Se não tivesse um documento, o que eu ia me basear? Tem que ter. Tem que ter um documento. Então, aí, porque exige essa preparação, algumas pessoas ainda têm uma dificuldade de enxergar parte de planejamento como burocrático. Não é. Basta a gente lembrar que não. Como você falou, fazemos planejamento o tempo todo. Vamos só documentar para facilitar o acompanhamento. Mesmo porque é um órgão público, então tem que estar documentado claro. Para a história. O Tribunal de Contas tem avançado muito, né? Sim, eu fico feliz. Eu já tem 50 anos. Aqui eu vejo que eu já vi muita mudança boa. Muita aqui. Mudança é claro que boa, eu, como servidor, eu quero muita coisa a mais. Eu espero que eu ainda consiga ver muita mudança até me aposentar. Como eu acredito que está longe, acho que eu ainda vou ver muita mudança boa. Com certeza verá. Eu tenho essa esperança, vamos sim. Pronto, e é com essa palavra esperança que a gente encerra assim a nossa entrevista, mas, claro, com esperança que você
como é do planejamento, planeje sempre coisas melhores, que viabilizem o crescimento, a evolução, o avanço aqui do Tribunal de Contas, que é o objetivo de todos nós, da presidência, dos conselheiros e de todos. Então, a gente fica feliz. E com essa palavra, como eu digo, de esperança, que a gente tenha dias melhores cada vez mais. Vocês tenham muito sucesso no planejamento, que tudo que for, e o que for melhor, venha a dar certo. E o que não for, que afaste, né? Sim, que Deus afaste da gente, Amém. que a gente sempre tem alguma coisa boa para mostrar, para trabalhar, para realizar. Sim. E desejando muito mais sucesso a você e toda a equipe que lhe acompanha nesse setor, na assessoria de planejamento. Sim. E também, né, na sua casa. Obrigada. No meu planejamento familiar, né? Familiar. Que é grande, viu, que também. É grande, São 4 também. filhos, marido, então é muita gente. Coisa. E aí conciliar as duas coisas com o trabalho do tribunal, a gente vê que você é uma mulher dinâmica, que gosta de trabalhar, gosta do que faz, se dedica, planeja não só aqui o Tribunal de Contas, como a sua casa, que eu tenho certeza que é tudo muito bem planejado. Então, é isso, gente. Abrimos mais uma porta aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, desta vez a porta da assessoria de planejamento. Karina, muito obrigada. A gente espera revê-la aqui muitas vezes. Foi um prazer. Eu estou disponível sempre que precisar aí. A gente vem bater esse papo aí. E só assim, eu espero, na verdade, a minha esperança é de que eu consiga ser instrumento para esse plano aqui do tribunal, né? Porque, na verdade, não existe plano sem o apoio da gestão, sem o entendimento de que todos compomos o tribunal. Então, eu sou apenas um instrumento de, vamos dizer assim, de convencimento. Perfeito. Da importância do nosso plano. Essa é a minha esperança. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, Sakuntala.